Olá, mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é só clicar, não custa nada. E acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. E também com você, amigo internauta. O tema de hoje é escondendo-se de Deus. É possível alguém esconder-se de Deus? Os nossos primeiros pais, os que Deus criou primeiro, Adão e Eva, eles acharam que podiam se esconder de Deus. Na realidade, foi uma atitude até mesmo um pouco automática. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente quer esconder, não é? E isso aconteceu com Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 3, do 7 até o 13, Adão e Eva sentiram a necessidade de se esconder de Deus. Deus havia perguntado também, onde você está? E, logicamente, Adão e Eva procuraram justificar seu comportamento. Bom, então vamos para o primeiro. Adão e Eva sentiram-se a necessidade de esconder-se de Deus. E por quê? Porque eles pecaram, desobedeceram a Deus. E então eles sentiram a necessidade de esconder-se. Por quê? Antes do pecado, eles eram cobertos por uma glória divina. Mas após o pecado, tudo isso saiu deles. E eles perceberam que estavam nus. Mas eles fizeram uma vestimenta de folha de figueira. A folha secou-se. E quando à tarde, quando era o costume de Deus conversar com o casal, Deus apareceu no jardim. E eles se esconderam. Por quê? Porque aquela folha secou, quebrou toda. E, logicamente, viram que estavam nus. Bom, porque desobedeceram a Deus e agora podiam ver a nudez deles. Deus sabia onde estava, mas queria que eles sentissem o que tinham feito, para que eles pudessem pensar bem na desobediência. E a esperança de Deus é que eles se arrependessem. Eles não assumiram o erro deles. Adão culpou a mulher e a mulher culpou a serpente. Não houve ali uma consciência de um pecado cometido. E então um culpou o outro. Amigo ouvinte da Rádio Milênio e amigo internauta, acredite, quando nós explicamos o pecado, ou desculpamos o pecado, quer dizer que nós não pecamos. Temos que assumir o nosso erro e ir a Deus como alguém que necessita da graça divina. É isso que Deus quer de mim e de você. Cada um começou a culpar um ao outro. E eles fizeram cintas para si. Sabe o que significa eles fazerem a vestimenta da folha de figueira? Eram eles querendo resolver o problema do pecado. Nós não podemos resolver o caso do pecado, amigos. Nós somos pecadores. Somente Cristo e a sua morte na cruz pode justificar o nosso pecado diante de Deus. E então Ele nos aceita pela graça divina. Deus já havia explicado sobre a consequência dessa desobediência, a morte. Está em Gênesis 2:17. Esta perspectiva é imediatamente confirmada nos textos que falam de uma natureza conturbada, conforme está em Gênesis 3:17 e 18, da primeira violência humana e da primeira morte de um ser humano, conforme Gênesis 4, versículo 8. Assim, a primeira profecia messiânica destaca em contraste com um pano de fundo da primeira experiência humana e da desesperança. A profecia tem a forma de um belo poema. A estrutura temática e o ritmo das palavras desse texto sugerem duas estrofes, ou sistemas rítmicas compostos por dois ou mais versos recitados numa unidade, como se ela fosse única. Depois de uma declaração introdutória de 3 palavras, a primeira estrofe, Gênesis 3:14, progride em 6 versos com um ritmo irregular de palavras. Nós vamos ver isso também no vídeo de amanhã. Preste atenção. A veste branca de inocência foi usada por nossos primeiros pais quando foram postos por Deus no Santo Éden. Eles viviam em perfeita conformidade com a vontade de Deus. Todas as suas afeições eram devotadas ao Pai Celestial.
Uma luz bela e suave, a luz de Deus, envolvia o santo casal. Essa vestimenta de luz era um símbolo de suas roupas espirituais de inocência celestial. Se permanecessem leais a Deus, continuaria sempre a envolvê-los. Ao entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus e desapareceu a luz que os envolvia. Nus e envergonhados, procuraram suprir os vestidos celestiais, costurando folhas de figueira para usar como cobertura. É isso que os transgressores da lei de Deus fazem desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Costuram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. Cobrem-se com roupas que eles mesmos fazem. Por suas próprias obras procuram encobrir os pecados e a se tornarem aceitáveis a Deus. Contudo, isso jamais pode ser feito. O ser humano nada pode criar para suprir as perdidas vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado para quem se acertar com Cristo e os anjos na ceia das bodas de Cordeiro. De forma nenhuma, amigo. Somente as vestes que Cristo proveu podem nos habilitar a aparecer na presença de Deus. Cristo dará essas vestes de sua própria justiça a todos os que se arrependerem e crerem, conforme está no livro Parábolas de Jesus, páginas 310 e 311. Os melhores esforços que o ser humano pode fazer em suas próprias forças não têm valor para satisfazer a santa e justa lei que ele transgrediu. Mas pela fé em Cristo, ele pode alegar a justiça do Filho de Deus como plenamente suficiente. Cristo, em sua natureza humana, satisfaz as exigências da lei. Suportou a maldição da lei pelo pecador, por ele fez expiação para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A fé genuína apropria-se da justiça de Cristo e o pecador é feito vencedor com Cristo, pois ele se faz participante da natureza divina e assim se combinam divindade e humanidade, conforme está no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 363 e 364. Logo que o primeiro casal pecou, começaram a acusar um ao outro. É isso que a natureza humana inevitavelmente faz e fará, se não estiver controlado pela graça de Cristo. Quando os seres humanos condescendem com esse espírito acusador, não se satisfazem em apontar os que julgam ser um defeito em seus irmãos. Se falham os meios brandos para levá-los a fazer o que julgam que deve ser feito, recorrem à força. Até onde estiver ao seu alcance, obrigarão as pessoas a satisfazer suas ideias do que é correto. Foi isso que os judeus nos dias de Cristo fizeram, e é o que a igreja tem feito nas ocasiões em que perde de vista a graça de Jesus. Achando-se destituída do poder de amor, busca o braço forte do Estado para tornar obrigatórios seus dogmas e executar seus decretos. Nisso reside o segredo de todas as leis religiosas já decretadas e o motivo de muita perseguição, desde os dias de Abel até os nossos dias. Você encontra isso no livro O Maior Discurso de Cristo, página 88. Amigo, quando nós erramos, a tendência é justificar nossos erros, é querer dar desculpas. Quer uma outra dica? Quando você erra e vai pedir perdão para alguém, por favor, não tente se justificar. Não tente voltar o assunto novamente, porque a pessoa não vai aceitar. Se ela for muito educada, ainda assim ela pode perdoar, mas dizendo assim, mas ele vai repetir de novo. Então, quando você for pedir perdão, peça perdão. Não se justifique, só diga, eu errei, me perdoe, e não toca no assunto. Não dê chance para conversa fiada. Seja franco e peça perdão, simplesmente. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Tu és o Deus que perdoa. Tu és o Deus que nos dá a segunda chance. Por favor, Pai, toma-nos em Teus braços de amor. Ajude-nos para que possamos sentir a Tua presença em nossa vida. Perdoe os pecados dos amigos
da Rádio Milênio e também os amigos internautas. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você quer ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo? Vá aqui na descrição, está o link da Rádio Web Gospel Milênio de Imperatriz de Maranhão. Vale a pena você ouvir em qualquer lugar do Brasil. Quer ler um livro que fala de uma mulher vencedora? De como ela estava em situação difícil, no entanto, Deus habilitou-a para que ela pudesse vencer? E você também, seja homem ou mulher, também pode ser um vencedor. Adquira o livro Mulher Virtuosa, quem a achará? Eu fiz um pequeno resumo do prefácio do autor. O Dr. Esmeraldo Tertuliano é um amigo nosso. Deus criou tudo perfeito, tudo combinando e se completando, e tudo contribuindo para o bem-estar e o equilíbrio natural. E lançando uma só pergunta: o que é a vida? Mas o centro de tudo é a mulher. E embora sejam diferentes, há algo em comum: a sabedoria nas escolhas. Tudo nelas é bem pensado e preparado. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Forte abraço. Até o próximo vídeo.